Bom, para quem não me conhece, sou Paulo Vitor, sou jornalista, trabalho no Jornal da Mantiqueira desde 1987, né? 87, finzinho de 87. O jornalista Décio Alves de Moraes, fundador do jornal, lembra como se fosse hoje a repercussão de uma das matérias da primeira edição do Jornal Mantiqueira, que na época inovou a forma de fazer jornalismo na cidade. Vão em busca dos detalhes e da profundidade dos assuntos. Na redação, os repórteres fazem os textos das matérias. Os textos das reportagens ou os comerciais vão para a sala de montagem e diagramação, onde se calcula o espaço das reportagens e das fotografias. E eu, Gerim, eu sempre gostei muito de futebol. E naquela época, eu criança, adolescente, não é igual hoje. Hoje você, qualquer canal que você sintoniza está passando um jogo de futebol. Sim. Naquela época não, naquela época era rádio. Então eu ficava escutando rádio, Osmar Santos. Coloca na pausa, limpa na gorduchinha, forte pro gol! Senhor Gilhote. Ainda pela direita, esse é o Éder, pela esquerda, 5, correu, bateu, é fogo, é gol! Nesse momento agora, não de querer parar, né? De mudar também, eu acho que não, porque acho que eu não conseguiria mais. Porque, Gerente, são 40 anos, eu tenho 56 anos. São 40 de profissão. Eu vou te revelar uma coisa, não sei se você assistiu os podcasts meu anterior, mas, cara, essa parte que eu vou falar pra você é importantíssima. Eu fui numa oração e um irmão chegou em mim e falou assim, ó, por esses dias você vai receber um telefonema. E nesse telefonema eu vejo você dentro de um pássaro de aço, sabe? Uma semana depois o Paulo Vitor me ligou, falou assim, o mestre Paulo Rezende quer falar com você. 7 dias depois você me liga. E é assim, você faz parte do meu testemunho, onde eu estou indo contar, onde eu tenho falado, eu tenho testemunhado sobre você. Mas, cara, o que hoje para você são valores inegociáveis? Fala, meus irmãos, esse é o podcast 1 Milhão de Glória. Hoje estamos aqui com a fera Paulo Vitor. Muito obrigado pelo convite, cara, agradeço aí. Cara, a gente sempre começa, né, com a apresentação do nosso convidado aí. Se apresenta aí para os irmãos, para a galera, todo mundo aí, fica à vontade. Gerem, prazer estar aqui no teu programa, né? Muito bacana conhecer aqui teu estúdio, aqui na tua casa, muito bonito, muito legal, parabéns mesmo pela estrutura e pelo crescimento, né, Gerem? Porque a gente tem que crescer, né? Com certeza. E você é um cara que a gente vê que está crescendo a cada dia, e parabéns mesmo, né? Bom, para quem não me conhece, sou Paulo Vitor, sou jornalista, trabalho no Jornal da Mantiqueira desde 1987, né? 87, finzinho de 87, 88, ou seja, já está indo para 40 anos de profissão, né, Gerem? E a gente busca levar as informações aí para o nosso leitor, né? Anteriormente eu cobria mais a área esportiva, né? Fazia muito esporte, tanto é que até hoje eu prefiro o esporte, mas a gente no jornalismo não pode escolher muito, então eu faço hoje na Mantiqueira todas as editorias, né? Eu faço geral, polícia, política e, claro, o esporte. Cara, como começou essa paixão desde cedo assim, né? A gente sabe que... como que era o Paulo Vitor antes de ir pro jornal? A sua adolescência ali, com os pais, família, onde você foi, onde você cresceu? Ô Gerem, a minha família sempre foi uma família muito simples, muito humilde, né? Então a gente tinha que batalhar, meu pai trabalhava, meu pai era pedreiro, meu pai já é falecido, pedreiro, minha mãe dona de casa, né? E a gente tinha que estudar e quando já desse, começar a trabalhar. Eu, por exemplo, comecei a trabalhar naquela época, com 11, 12 anos eu já trabalhava. Comecei como ajudante de tapeceiro,
né? E foi meu primeiro emprego, me lembro até hoje também, o meu antigo patrão falecido já, o Fernando, e ali eu aprendi o ofício de tapeceiro, mas não era o que eu queria, né? E eu, Gerinho, eu sempre gostei muito de futebol, e naquela época, eu criança, adolescente, não é igual hoje. Hoje você, qualquer canal, você sintoniza, está passando um jogo de futebol. Sim. Naquela época não, naquela época era rádio. Então eu ficava escutando rádio, Osmar Santos, Fiore Gilhote, aquela turminha lá do passado, né, do futebol, aquilo lá me encantava, sabe? Eu ficava com o radinho. Aquela narração bem esticada, né, os caras... E assim, é uma lembrança que eu tenho. E aí, eu já comecei a trabalhar, né, chegava no meu serviço, chegavam os jornais, e eu lia todas as matérias de esportes, do futebol. E aquela linguagem futebolística, ela me ajudou muito na minha formação de texto, de escrever. Te deu bastante base para isso. Me deu uma base boa aí. Então foi assim que eu comecei, lendo os jornais, ouvindo rádio, né? Eu, como radialista, minha voz não combina, então não deu para ir pro rádio, mas para a escrita, graças a Deus, eu consegui. Eu acho que algumas pessoas dizem que eu tenho o dom da escrita, e eu acho que eu tenho mesmo, porque eu tenho uma facilidade muito grande em escrever. Cara, com esse tempo todo aí, já jovem, né, entrando na parte assim, dos jornais, né, e, cara, qual foi os primeiros passos ali, como você chegou no Mantiqueira? Então, Rogerinho, é a necessidade, né, eu comecei a trabalhar, né, na Guarda Mirim, né, meu primeiro emprego, depois do tapeceiro, né, da tapeceria que eu era criança, era mais um aprendizado, aliás, deixando claro que hoje, naquela idade que eu comecei, não pode nem mais trabalhar, né? Hoje o Estatuto da Criança e Adolescente não permite mais trabalhar numa idade tão baixa, né? Mas aí, Janinho, com 14, eu entrei na Guarda Mirim, e da Guarda Mirim eu passei por algumas empresas, né? Como era na época, a Guarda Mirim encaixava empresas. Então a Guarda Mirim encaixou na Caixa Econômica Federal. Aí eu trabalhei na Caixa Econômica Federal até perto dos 18 anos. Aí eu conheci na época um leiloeiro da cidade, que Teodomiro Barbosa, já falecido. E o Teodomiro, ele tinha um despachante e ele me chamou para trabalhar com ele, eu fui. Aí eu fui trabalhar com o Teodomiro, mas eu não tinha muita experiência na área, né? E logo eu vi que não era aquilo que eu... Coração ainda não esquentava. Não era ali que eu ia ficar. E aí foi nesse período que apareceu uma vaga no Jornal da Mantiqueira. Um amigo meu me chamou, também falecido, olha aqui. Bastante gente falecida aqui na minha história. A galera tá tudo indo ali com o Paulão, galera. Esse meu amigo é o Lira, meu amigo de infância, ele faleceu. E ele foi ver esse emprego no Jornal da Mantiqueira e eu fui junto. Aí eu aproveitei que ele estava fazendo uma entrevista, eu fiz a entrevista, ele não ficou, eu fiquei. Isso, Gerinho, em 87. Eu fui ficando e fui gostando e assim estou até hoje. Na época, você passou por muitas mudanças então, né? Presidentes, né? O futebol modernizou e se dizia muito na época, né? Agora essa época mais moderna, Paulo, que o jornal impresso ia acabar. Cara, e o jornal impresso é uma paixão de todo mundo, porque todo mundo hoje quer comprar. Todo mundo quer pegar para guardar de recordação, para guardar para documentário. Você que veio lá de trás, assim, você que participou do RV, da mudança do real, como que foi essas transições, assim, cara, como jornalista, como um fotógrafo, como tudo? Eu comecei no Mantiqueira como pestapman. Era um termo em inglês. O que era? Era praticamente o que eu faço hoje, que eu também, além de jornalista, de fotógrafo, mexo com sites, né? Eu também sou diagramador, que é a minha profissão até hoje, eu ainda sou diagramador de Jornal da Mantiqueira ainda. Além da função de repórter, de fotógrafo, eu ainda sou diagramador. Diagramador é quando você manda um PDF, tem toda a página montada, é aquele trabalho que faz. E esse trabalho, quando eu entrei no Mantiqueira, lá em 87, ele era manual, então chamava Pestap. Então o Pestap o que era? Você colava, você pedia lá para o digitador um título, ele soltava o tamanho que você pedia, encaixava os textos e colava o espaço da foto. Era esse o meu trabalho. Né? E aí comecei assim. Aí logo, o Gerinho, mais um falecido na minha história aí profissional, o professor Omar Pereira. Quem mexe hoje com... Quem está no jornalismo há mais tempo,
nessa área de informática mais tempo, conhece muito bem o professor Omar Pereira. O professor Omar Pereira, que foi responsável pelos cursos de informática lá no Colégio Pelicano, no São João da Escócia, né? Ele foi muito conhecido naquela época. E a gente mais das antigas, todos passamos pelo professor Omar. E aí a gente já começou a fazer um trabalho mais informatizado, já não era mais manual. E assim foi crescendo, até que hoje ele é completamente informatizado, né, gente? Agora... Está mais padronizado, Está mais padronizado. Mas a gente vai falar assim, por exemplo, o jornal impresso não morreu ainda, né? Não sei, Gerinho, eu vi um documentário recentemente em que uma pessoa de um grande jornal impresso brasileiro calcula mais uns 10 anos de jornal impresso forte, né? O Mantiqueira deu uma diminuída, era diário, impresso, hoje ele é só aos finais de semana. Mas assim, Gerinho, todas as matérias que eu faço durante a semana, todo mundo me pede, não dá para você encaixar no jornal impresso? Eu queria do jornal impresso. Ou seja, ainda tem aquele glamour, né? Aquele documento, aquele sentimento do papel. Porque é gostoso, né? de se ver, né? Você sentar na praça ali, ver folhando o pessoal. Uma coisa que me orgulha, Gerinho, é ir em locais de matérias que eu já fiz e de repente a gente vê um quadro na parede da pessoa com uma reportagem que você fez. Então eu já, muitos lugares que eu fui, eu já vi. Por exemplo, o Monreal, Hotel Monreal, tem uma galeria lá que achei interessante porque eles colocam lá todos os artistas que visitam lá, os jogadores de futebol, cantores, né, que visitam lá, tem uma galeria. E no meio dessa galeria tem o Jornal da Mantiqueira lá com reportagens minhas, né? Isso é bacana. Tem um amigo meu, fisioterapeuta também, que tem lá na sala dele um quadro. Isso é legal, e é o que o jornal impresso te proporciona, né? Hoje a gente vê muitas informações muito rápidas, né? Porque, por exemplo, hoje existem muitas fontes que você recebe também, informações. E, cara, você é um cara imparável, né? Tinha um Gambit, né? Você ia falar do Gambit. O Edivaldo Gambit é um lutador que tinha mais de 40 lutas, né? Um dia ele escreveu uma história lá, Gambit imparável, né? E você também é o Paulo imparável. Eu lembro quando a gente fez a homenagem para você lá no Polo Esportivo, né? Do Post-Fight, que para mim foi uma honra. Porque assim, a gente conhece lá atrás, né, cara? Você vê quanto tempo passa, né? Quanto tempo passou. E, cara, eu tô lá fotografando nos campos, tô fotografando em evento, você tá lá com sua câmera, com suas 2, 3 câmeras, tá ali fotografando. Cara, como é que tá nessa dinâmica, não ter perdido esse embalo, cara? Isso é uma paixão, tá cansativo já? Como é que tá hoje, cara? Ô Gerinho, o tempo, a gente sente o tempo sim, né? Eu acho que eu sou um dos pioneiros, né? Eu disse que eu sou diagramador, eu acho que eu sou talvez o diagramador hoje mais... Eu não vou dizer mais velho, né, mas mais antigo da cidade, vamos dizer assim, né, que é um trabalho cansativo de se fazer, né, além de tudo, todas as reportagens, todo o trabalho que eu faço, ainda tem a diagramação que até hoje é feita, né, então isso cansa muito. Vem a idade, né, saúde também, que já não é mais aquela lá de trás, então a gente cansa, né, então... Atualmente, Gerinho, eu dei uma diminuída no meu ritmo de eventos, sabe? Não consigo mais. Teve época, Gerinho, que eu ia de norte a sul da cidade, em qualquer evento que tinha, qualquer horário que tinha. Hoje eu não tenho conseguido mais, sabe? Mas eu ainda tento estar no máximo de vezes possível. Quem acompanha o Jornal do Mantiqueira, Gerinho, mesmo o jornal online, pode ver lá a quantidade de matérias, principalmente de esportes, né? Que eu solto 3, 4 páginas por dia, né? Esse final de semana que passou, pelo menos 3 matérias que eu fiz eu não consegui soltar na edição. Na edição seguinte, ou seja, eu tive que segurar, porque não coube. Então é muita matéria. Ainda tem muita matéria, mas assim, fisicamente, hoje a gente está um pouquinho mais mateando o pé. Você chegou a um tempo assim da sua vida assim, que passou assim, querer parar e querer mudar? Chegou um tempo assim de escassez, você acha que... Não, talvez, Gerinho, eu esteja vivendo esse momento agora, não de querer parar, né? De mudar também, eu acho que não, porque eu acho que eu não conseguiria mais, porque, Gerinho, são 40 anos, eu tenho 56 anos, são 40 de profissão, né? Então, assim, parar eu acho que eu não consigo, a verdade é essa, né? Vai me dar
coceirinha, né? Eu não vou conseguir. Agora, diminuir, eu estou tentando, sabe? Estou tentando mesmo porque cansa, a gente cansa, final de semana. A gente também tem a família que cobra, a gente está mais perto também, porque, ô Gerinho, teve uma época que eu trabalhava tanto que a gente não tem contato com família. Né? Você não vê filho, você não vê esposa, você só trabalha. Né? Eu tive um período de, se eu não me engano, de 2014 para cima que eu fiquei doente. Eu tive um problema seríssimo de saúde, eu tive uma epicondilite no cotovelo. E assim, eu não conseguia mexer o braço de tanto trabalhar. Eu começava tipo 9 horas da manhã, quando eu vi eu não tinha almoçado, não tinha jantado, já estava à noite e peguei muita olheira, bastante parte, essa parte escura assim, sabe, de tanto ficar na tela do computador. E assim, eu olho para trás hoje e falei assim, valeu a pena? Sim, valeu a pena, ajudei muitas pessoas, eu fui um cara que tentei me reinventar várias vezes, né? Eu fiz o MMA, fiz muitas edições do MMA, muito difícil, o apoio. Assim, todas as pessoas que apoiaram, sempre apoiou todas as edições minhas, sempre consegui apoio para as edições, mas eu batia porta em porta, né? Eu não tinha muitas condições, mas assim, cara, que ponto teve assim na sua profissão que você viu que foi a virada de chave, que tipo assim, teu nome explodiu? Porque você vê hoje, né? O Jornal do Mantiqueira, hoje todo mundo quer, assim, na parte de esporte, quer colocar como portfólio, como cota de patrocínio. Hoje virou uma ferramenta chave hoje, né, o jornal. Ele é muito respeitado aqui em Poços, na região. Hoje é todo o pessoal que você entra no Instagram, tem um corte do Jornal do Mantiqueira, tem alguém publicando. E eu fico muito feliz por isso, porque, cara, eu sei a tua luta. A gente que está ali no campo, ralando debaixo daquele sol ali, só nós sabe a ralação. Como você vê isso, assim, você vê os jornais, a pessoa marcando, Mestre Paulo Rezende, futebol, jogadores? Gerinho, sim. Eu sou da seguinte maneira, eu não gosto de autoelogio, porque tem umas pessoas que se autoelogiam, né? Eu sou o melhor, eu sou isso. Mas quando você é elogiado por terceiros, eu escuto muito. E a gente sabe diferenciar quando o elogio é sincero e quando o elogio é da boca para fora. Então, graças a Deus, nesse meu percurso aí, muitos elogios recebidos, eu vi que eles eram sinceros. Então, eu vi que o meu trabalho realmente fazia diferença para aquela pessoa, né, o Gerinho. E você disse aí de projetos, né? Eu ajudei até hoje, eu acho que ainda ajudo ainda, a aprovar muitos projetos, né? Hoje tem outros caminhos, outros meios, né? Teve uma época que se exigia mais jornal impresso. Hoje não, hoje exige mais, hoje pode mais meios de comunicação, né? Mas teve uma época que era só o Mantiqueira aprovando projeto, Mantiqueira, e tinha outros jornais, né, também. Mas o Mantiqueira era o carro-chefe ali. Então eu fico orgulhoso de ter feito parte de ter ajudado, porque na verdade você está ajudando o esporte, né, Rogério? Então eu ajudei bastante gente a passar projetos, né? Então isso aí eu acho que dá uma recompensa. Eu tenho todos os PDFs que eu li guardados, sabe, Paulo? E das matérias, de muitas coisas que a gente fez, você sempre colocou, sempre deu muito crédito para nós ali que estava trabalhando. Mas, cara, eu quero falar um ponto importantíssimo para você hoje, né, cara, nesse podcast, é falar um pouco de fé. E nessa parte de fé que eu vou falar, cara, eu quero ouvir primeiro você e depois eu tenho uma surpresa para te contar, né, como que tá hoje, né, assim, a parte mais espiritual sua, família, esposa, como que é hoje, né, você regra isso para tua vida hoje? Rogerinho, eu nunca fui de frequentar muita igreja, né? Mas eu sempre fui de acreditar, né? Então eu acredito sim em Deus. Meu segmento, minha família é católica, meu pai era evangélico, né? Meu pai era o único evangélico da família. Minha mãe, minha avó, eu católica, minha irmã também, depois de um certo tempo ela também virou evangélica, né? Respeito todas as religiões, mas eu mesmo não sou frequentador assíduo, né? Vou de vez em quando com a minha esposa sim, ela vai bastante na igreja, né? Mas eu respeito, acredito e tenho fé também, claro, a gente tem que ter alguma fé, né, Jair? Senão a gente não faz nada. Exatamente, o Marcelo Ribas, né, estava entrevistando ele falou assim que antes da Amanda assinar o contrato com o UFC,
Ele fez uma promessa. Aí Deus permitiu dela assinar o contrato lá, ele foi até a Aparecida do Norte lá, 5 dias lá, perdeu as unhas do pé. Mas ele, cara, ele é a figuraça, Marcelão. Um grande abraço pro Marcelão Ribas aí. E, Paulo, eu vou te revelar uma coisa, não sei se você assistiu os podcasts meu anterior, mas, cara, essa parte que eu vou falar pra você é importantíssima. Eu estava passando um período difícil da minha vida aí, um tempo atrás aí, em 2022, né, um pouquinho antes da virada de 2022 para 2023. E eu fui numa oração, cara, do irmão Carlinho, eu tenho um respeito muito grande por ele. E ele falou assim para mim assim, ó, por esses dias, tu vai receber um telefonema. E nesse telefonema eu vejo você dentro de um pássaro de aço. 7 dias depois você me liga. E você faz parte desse testemunho meu. Você falou assim pra mim assim, Gerinho, tudo bom? Paulo Vitor, ô, beleza, Paulão, bom. Então, o mestre Paulo Rezende quer fazer um documentário, tal. E, cara, eu não imaginava que aquela proporção daquele trabalho ali mandaria eu para outro lugar, para outro lado do mundo. E é assim, você faz parte do meu testemunho. Onde eu estou indo contar, onde eu tenho falado, eu tenho testemunhado sobre você. Porque é assim, você é uma pessoa que foi usada por Deus para me abençoar. E hoje, cara, publicamente falando nesse podcast, cara, eu me sinto muito feliz por poder escrever a minha história. E no meu livro, que eu estou escrevendo, cara, você vai fazer parte dessa parte, vai ser muito honroso colocar você, teu nome no livro. E é engraçado, Paulo, porque assim, olha que interessante, cara, nós estamos falando de jornal aqui. Você imagina 2000 anos atrás, cara, Jesus chegando nos apóstolos e falando para eles, só me segue, né? Só que, imagina, os caras ali seguindo Jesus, entrando. E hoje, cara, você vê, cara, o nome deles estão escrito na Bíblia. Imagina, muita gente hoje está escrito no jornal, tá lá, o seu nome ser escrito no livro da vida, cara. Maravilha, né? Cara, você vê que loucura que é, você vê que não existia Bíblia, nada naquela época, assim, tinha os mandamentos, boca a boca. Era boca a boca ali, cara, e através disso, cara, o nome dos caras são impressos até hoje, né, cara, que é Júlio, José, escreveu história, é um dos maiores jornais testemunho do nosso Deus vivo hoje, né, cara. E é assim, cara, o teu nome vai ser gravado no meu testemunho, entendeu? Feliz, e eu fico muito feliz, assim, de você um grande jornalista. Você sabe que a gente não precisa estar falando besteira aqui. Você vê quantos anos depois, né, cara? A gente, desde lá de trás, fazendo MMA. Hoje eu estou aqui falando de Deus, falando um pouco de fé. E, cara, você ser gravado na minha história, né? Cara, de tudo isso que vinha acontecendo aí, né, cara? A gente vê a política. Como você vê o cenário, assim, hoje político da nossa cidade? Você vê hoje... Tem muitos ataques, fake news. Como que lidar com isso, cara? Os ataques hoje? É difícil, né, Gerinho? Eu também faço política no jornal, né? Então a gente... ainda bem que a gente aprendeu, né, lá atrás o jornalismo correto, né, Gerinho? Que é aquele jornalismo de checar, de pesar se aquela notícia realmente é verdadeira, para você não cair nessas armadilhas, né? Porque tem muita armadilha, né? Porque o cenário político é assim. Ele sempre foi assim, não é agora que é assim, lá atrás ele era assim. Então você tem que tomar cuidado. Só que hoje a diferença é que hoje tem mais meios de difundir a mentira, né? O fake news. Então assim, o que eu falo assim, quem está lendo a notícia ele precisa em órgãos de comunicação com credibilidade, né? Não adianta você, o fulano de tal publicou aqui no Facebook tal coisa, aí sair espalhando isso, não, precisa checar. Então, a hora que ele vê isso lá no Facebook, no Instagram, onde for que seja, ele entrar num site, num meio de comunicação mais sério, para ver se aquilo lá realmente é real, né? Eu mesmo, Gerinho, às vezes alguém me fala, aconteceu tal coisa. Se ela é a nível nacional, eu tenho lá o meu canal que eu gosto de procurar. A primeira coisa que eu entro é lá. Se lá tiver, aconteceu mesmo. Se não tiver, eu duvido. Então, eu acho que tem que ser assim. Tem muitas fontes aqui também confiáveis em posse, né? Você vê que a gente sempre está mandando material para você, o Luciano, os demais, né?
Quem é uma pessoa assim que você se inspirou, cara, para chegar no jornalismo? Uma pessoa assim que se inspira, assim, fala, pô, eu gosto muito desse jornalista, esse cara ele tem uma influência legal. Eu acho que é mais na área esportiva mesmo, lá atrás, é aquilo que eu te disse, né? Eu ouvia muito, eu lia muito, Estadão, Folha de São Paulo, mas minhas referências eram mais os locutores de rádio mesmo. Por isso, eu não virei locutor de rádio porque a minha voz não é ideal, mas eu gostava muito dos locutores de futebol, do Osmar Santos, do Fiore, né? Tinha por aí vai, tinha outros, né, também, né? E eu acho que é isso, assim... Olha no lance! O Silvio Luiz. Silvio Luiz. Mas assim, no jornal mesmo, não tem ninguém assim que... Eu aprendi lendo, mas eu te confesso que na época eu não sabia nem quem estava escrevendo. Eu era garoto, né? Eu prestava atenção no modo que estava escrevendo, mas eu não prestava atenção quem que era aquela pessoa que estava escrevendo. Não a conhecia. essência, as coisas. Então hoje eu não sei te dizer tal pessoa me inspirou, né? Eu acho que o que me inspirou foi a vida, foi o tempo de jornal mesmo, foi as pessoas que eu convivi no jornal, algumas eram exemplos bons, outras não eram tão bons assim. Tem mago de alguns assim? Não tem, não. A gente, Jarinho, hoje eu faço menos, mas eu já tive uma posição mais opinativa, né? E como você faz um jornalismo mais opinativo, não adianta, você arruma inimigos mesmo, né? Você onde você tem os alvos ali, as flechas para atingir. Você não agrada todo mundo, né? Se eu falar bem de você, vai ter, mas eu não gosto do Gerinho. Se você falar bem de mim, mas eu não gosto do Paulo Vitor, né? Então acontece muito, e a gente sabe pelo olhar da pessoa. Às vezes chega num lugar, a pessoa, do modo que a pessoa te olha, você sabe se vale a pena ou não estar ali com a pessoa. Eu sou muito assim, Gerinho. Às vezes eu chego num determinado lugar para fazer uma reportagem, dependendo do jeito que a pessoa me olha, essa reportagem vai sair. Se a pessoa me trata bem, me olha bem, me recebe bem, a reportagem vai sair boa. Se ela me olha diferente, a reportagem vai ser boa também, mas não poderia sair melhor. Exatamente, até porque a gente tem uma energia assim para filmar, para fotografar, para sentir a pessoa, né? Eu estava falando com o Fábio Tranches no podcast, né? Ele sempre falou, quando você está bem mais assim aberto, corpo mais aberto assim, você está conectado com a pessoa, né? Tem pessoas que você chega e a gente não consegue comunicação. A gente não consegue trazer essa essência. As pessoas têm muito, Gerinho, assim, por exemplo, nunca te viu. Aí olha pra sua cara, não foi com a cara dessa cara? Aí ela te trata diferente. E aí por quê que ela não foi com a cara dessa cara? Ela não conhece, ela não sabe quem é, não sabe ela não sabe história. Entendeu? E aí, eu sou vacinado contra isso. Então, realmente, Gerinho, eu cheguei e acontece muito, viu? Você chega num lugar, a pessoa te olha meio assim, eu vou continuar lá, vou fazer a minha matéria. Eu vou divulgar o trabalho que essa pessoa está precisando. Inclusive, a pessoa está precisando de você. Mas poderia ser melhor. Você vê assim, hoje a gente está vendo muitos talentos aí, né? Chegando na cidade, jogador de futebol, que a área esportiva está cada vez mais ampliando, né? Você viu o cricket chegando também. Aliás, o cricket acompanhei agora, eles estão indo para a Argentina com a delegação de 40 atletas. Você vê, começou esses dias lá, um ou outro ali brincando, e hoje está cada vez mais se tornando uma potência. Até parabéns para os pessoal aí, as organizações. Você vê o futebol feminino cada vez crescendo através da Jana Rodrigues também, que é uns projetos sociais que... Estive com ela no final de semana. Ela é engajada no futsal feminino. Beijão, Jana, pra você. É uma pena, né? A Jana sabe disso, que a dificuldade, às vezes, de juntar equipes, né? Tá acontecendo um campeonato na cidade com 7 times. Dos 7 times, 5 são de fora. Só 2 da cidade. Então, assim, reclama-se muito que não tem oportunidades, mas quando tem também o pessoal não se movimenta tanto, né? Eu fiz um evento, né, chama Super Soccer Show, né, coloquei mais feminino para potencializar, contar a história delas, né. Eu tenho uma facilidade muito, assim, na edição de filmar e de contar a história, né. Deus me deu bastante, assim, essa noção devido à base também que eu tive do MMA, dos countdowns, highlight. E assim, foi gravar as meninas, história, dificuldade, tem meninas que trabalham, não tem tanto apoio, que infelizmente a gente vive naquele mundo ainda um pouco machista. A maioria não tem apoio, gente. Você vê que as meninas chegam ali, estão ralando na quadrinha, foi em Boteiros, Cabo Verde, vários lugares aí, cara. É a diferença do cricket, né, que a gente pega hoje. O cricket é um projeto forte.
para o jovem, para o atleta, é um dos melhores projetos, porque através do cricket esse menino está viajando, a menina está viajando, hoje eles estão indo para a Argentina, mas já, outro dia foram para a África, oportunidade que não teria, né? E também os profissionais sérios, né? Que a gente vê o Matt, o Richard, o Filipinho, né? O Richard, Roberta e outros, né? Até é injusto a gente ficar citando nome, a gente vai esquecer de nomes, né? Vários. E é um projeto sério, a gente vê o projeto do atletismo, como lá pelo Sidney, professor Sidney, muito bom. Temos pessoas boas em Poços de Caldas que levam o esporte a sério, né? São pessoas que realmente fazem diferença. Cara, com toda essa disposição da mídia, hoje assim, da área digital, a gente vê o futebol, o judô, que tem cada vez mais crescido, sempre foi gigante o judô, né? Jiu-jitsu, que tem agigantado, a gente vê os meninos ali no sinal vendendo bala para pagar a inscrição, e hoje você vê um moleque que estava vendendo bala ali do outro lado do mundo, né, cara? Vários atletas ali, Mestre Paulo Rezende, outras academias, Classe, outros lugares assim que levam o esporte a muito sério. Mas assim, né? Eu vejo esforço, Jarim, mas assim, não deveria ser assim. O esporte deveria ter um apoio, que o menino não precisaria estar ali no semáforo. Exatamente. Né? Assim, ele podia ter um incentivo para ele se sustentar no esporte, para ele ter o dinheiro para ele se inscrever, porque inscrição a gente sabe que é cara, para ele praticar, para ele comprar equipamentos, para ele comprar kimonos, né? Isso, assim, eu acho que temos muitas empresas, Gerim, temos muita gente que pode abraçar essa forma. Diversas. Né? Porque eu fico com dó, Gerim, falar a verdade pra você. O menino ele se batalha tanto, lá no tatame, jiu-jitsu, não é um esporte fácil, né? É um esporte cansativo, te exige muito fisicamente, e você ainda tem que ir lá pro semáforo, porque você precisa completar ali uma renda, ali, um dinheirinho, para você fazer uma inscrição, para você ir no campeonato. Então assim, Gerim, eu acho que, por mais que Poços de Caldas tem a lei de incentivo, ajude bastante atletas, temos bastante empresas, mas eu acho que ainda falta ajudar mais. Falta. Eu acho que as empresas deveriam olhar para os outros esportes, para o judô. Tem meninas aí que estão disputando, meninos, garoto, tanto da bike, do futebol, mountain bike, enfim. Uma variedade de modalidades que os empresários deveriam olhar para eles, né? Colocar o pet ali, a marca no pet. Tudo. Outro dia bateram uma pessoa do esporte, não vou citar o nome, a gente estava conversando sobre isso, aí eu falei, ela estava falando do Country Club, que é um espaço muito bacana, né? Aí eu falei, bacana o Country, tem até uma quadra de tênis para o pessoal jogar, e ele falou, ô Paulo, presta atenção, tem uma quadra de tênis ali, e daí? Você vai jogar ali, você tem raquete? Você tem bolinha? Aqui não tem, você tem que levar, são equipamentos caros. Então, não é para qualquer um, é para quem já tem uma certa poderio financeiro que pode comprar o equipamento. Se você, vou lá no Country Club bater lá, porque lá eles têm lá o equipamento, eles me vão ceder. Não tem. Então, assim, eu acho que aí parte também do jeito de ter um incentivo na praça esportiva, né, já que é pública. Você chega lá, tem uma raquete guardada, você pega, você joga e depois você devolve. Exatamente, para poder ter uma noção, né? Eu estou falando do tênis, que é um esporte mais de elite, né? Então é legal ter uma quadra pública, mas seria legal também ter um jeito de incentivar essa prática. Até porque tem muita gente que não tem acesso, né? O tênis, outros esportes aí. Cara, tem muito esporte, fera. O cricket, por exemplo, a gente está falando que é um esporte também que não é barato, mas ali o projeto médico fornece tudo, inclusive eles acabaram de perder, esqueci o nome do rapaz, o marceneiro, que faz os tacos, faz e tudo, ele faleceu agora, há 2 semanas atrás. E todo o material produzido cedido para os projetos, assim, é importante, Jair. É importante essa facilidade, porque a maioria de quem quer fazer esporte, falta o dinheiro para ter o equipamento, né, Jair? Por isso que a gente vê tantos atletas de corrida de rua. Porque a corrida de rua, você consegue um tênis, ele é um pouco mais caro, mas você consegue um tênis, você não precisa de mais nada, um calção, você sai correndo. E é um esporte, tivemos uma corrida nesse final de semana aí, lotado, muita gente, né? Então, assim, facilitando, a pessoa vai. É igual o MMA. Quando a gente começou com o MMA na cidade, cara, ninguém treinava MMA. Era o jiu-jitsu, né? A gente treinava de qualquer forma, tal, até organização.
Então, assim, a gente, quando eu fazia a parte de organização, a parte burocrática, é muito difícil, porque as secretarias de Poços de Caldas era tudo dividido, agora está num único lugar. Mas a gente tinha no Conto Clube, tinha que ir no Bombeiro, tinha que ir na Polícia Militar, tinha não sei aonde. Então, isso, quem organiza, eu por exemplo, muitos anos organizando, cara, me acabei com isso. Às vezes eu não tinha um dinheiro para pagar uma moto, um busão, tinha que bater a pé a pé. Uma mochila. Muita gente fala assim, hoje você está aí, você tem mais. Mal você sabe o tanto que eu ralei. Você conseguiu um patrocínio para pagar ali uma cota pro cara. Porque você não tem um cara que vai chegar ali, vou te dar X para você fazer evento. Nesse último evento que eu fiz agora no Poços Light, na 7ª edição, eu tive um grande apoio do ex-patrão meu, o Dr. Nelson, entrou com a parceria comigo. Cara, aprendi muito com ele, mas assim, é um evento desgastante pela parte burocrática. A gente era isento do INSQN, que era o tributo da Lei Pelé, que a gente não pagava, né? A gente era isento disso, não é mais isento. Então você tem que, eles cobram uma taxa sobre o ingresso. Só que as pessoas falam, como é que você cobra uma taxa de, eu paguei quase 700, 800 reais nesse INSQN, se você nem vendeu ainda, você já está pagando. Cara, você nem sabe se vai ter público, você já tá pagando. Né? Claro que eu tive um grande apoio, né, da Secretaria de Esporte, Civil, Iluminação, Som, foram ótimos, cadeira, isso é impecável, né? Com um outro secretário anteriormente que teve lá. Então, assim, a gente precisa também entender que os organizadores locais não ficam ricos. Uma vez eu ouvi, não vou citar o nome da época do secretário que estava, falou assim, você fica muito rico com isso. Eu falei, cara, quem fica rico fazendo um evento por ano, amigão, ajuda nós. Quem fica rico fazendo um evento por ano não fica. Não fica, não. Entendeu? É muito gasto. Muito gasto. Hoje você vai fazer um MMA na cidade aqui, nada, 30 mil reais você tem que tirar do bolso para fazer. Porque você tem que alugar o octógono, pagar o juiz, a ambulância, a parte burocrática, você tem que arrumar luva, fazer banner, tudo. É uma parte. Por mais que eu tenha uma facilidade de fazer isso, mas isso para mim é desgastante. O cabelo embranquece rapidinho. Facinho mesmo. Mas enriquecer é para poucos. Né? Enriquece, e quem rala, quem põe a mão na massa mesmo, geralmente não fica não. E você vê, cara, fizeram o evento agora da luta contra o Canelo lá, que fez com o Crawford. E foi a maior luta da história, foi até para a Netflix agora, se eu não me engano, 78 mil pessoas dentro de um... Só que assim, cara, tinha caras ali de elite ali injetando dinheiro, então se torna a mídia, o streaming muito grande, né? Com tudo isso, Paulão, né, vamos falar uma parte importante aqui. Cara, como foi a pandemia? Como que foi ali você ter enfrentado a pandemia e... Tem que fotografar, medo de se contaminar, medo de ficar doente. Como que foi isso para você, que essa experiência trouxe para você? A pandemia foi difícil, Jerinho. Quando não tinha vacina ainda, eu tive a infelicidade de pegar aquela fase mais pesada, né? Então eu tive muito mal na pandemia. E aí eu fiquei 15 dias isolado, né? Com medo de morrer mesmo, porque os amigos estavam morrendo, perdi vários amigos na época. E quando eu peguei, fazia pouco mais de uma semana que tinha morrido o Antônio Carlos Pereira, que meu grande amigo Antônio Carlos Pereira, faz muita falta hoje aí na cidade, aí na política e no esporte da cidade, né? Era um grande incentivador, e ele morreu de Covid, e eu peguei uma semana e eu peguei pesado, né? Eu não fui internado, Jerinho, porque eu não quis, porque eles foram na minha casa me buscar. E eu falei, não vou. Porque eu achava assim, se eu for cair dentro do hospital, eu não saio mais. Então não fui. Mas passei os 15 dias ali muito mal. Na época lá, quem me conhece já há um tempo lembra disso. E aí, o que eu fiz, Jerinho? Eu trabalhei de casa. Eu levei o computador do jornal para casa, quando eu fiquei doente mesmo, quando eu vi que eu ia ficar de repouso, levei o computador para casa, me fechei no meu quarto, nem minha esposa vi. 15 dias, a gente se comunicava pela varanda, que tinha 2 varandas, ela passava medicação e alimentação numa varanda, eu pegava e a gente não tinha contato. Né? E ali eu fiz o trabalhei. Eu trabalhei, escrevi mal, fazia uma página, deitava, fazia outra, deitava, muito mal. E assim eu passei os 15 dias. Mas eu acho assim, que se não fosse o trabalho,
eu tinha morrido. Porque psicologicamente, Rogério, Você se abalou. abala demais, abalou muito, sabe? Porque você ligava a TV, morrendo 3, 4, 5 mil pessoas por dia. E você naquela situação. Então, o jornal até ali, eu acho que ele me salvou. E aí, passou essa fase, continuou a pandemia, aí veio a vacina, que foi um divisor ali de águas, né? Mas o jornal, não só o jornal, como vários comércios, né, Jair? Porque eu acho assim, pior que a pandemia foi fechar tudo, né? Fechar, você tem uma olha, você tem que fechar as tuas portas aí. Isso aí eu acho que foi o grande mal da pandemia e talvez repensado isso. Eu não sei como é que poderia ter feito naquela época de não fechar, porque você fechou ali o ganho, né, o dinheiro que estava entrando. E para o jornal, por exemplo, que era um jornal de anunciantes, né, que depende de anunciantes, não tinha anunciante. Então foi ali, Gerim, que o jornal começou a demitir funcionários. Né? Ele demitiu muita gente naquela época, até que hoje no jornal nós somos em 5 funcionários, né? Eu na redação sou sozinho, tem o Luciano, que você conhece lá, que faz outras coisas lá dentro do jornal, e tem umas meninas lá que vendem, recepcionistas, e eu sou o que sobrou do jornal. Sim. E graças a isso a pandemia, né, o Rogério. Então assim, a pandemia foi uma fase muito difícil de se passar. E veio aprendizados, né? Veio lições também. Com isso trouxe o digital, cara. E trouxe o digital, trouxe esse negócio de trabalhar do home office, né? Que eu acho que aquelas reuniões virtuais, eu acho que é muito bacana de você hoje estar aqui e fazer uma reunião com uma pessoa que está lá em São Paulo, ou Belo Horizonte, ou no Rio, né? Isso eu acho interessante. Isso veio te atualizar também, né? A trabalhar mais assim na área do... Porque você já trabalhava. Sim. Mas isso veio fortalecer mais, né? Porque aí veio os podcasts, veio as entrevistas. Desde então, Gerinho, esse computador que foi para minha casa na pandemia nunca mais saiu. Né? Hoje eu tenho 3 computadores. Um computador meu e 2 do jornal, na minha casa, e eu só saio fazendo as reportagens. Né? Eu acompanhei lá aquele dia na sua casa, lá eu vi que tem uma estrutura, todo o jornal ali. Toda a parte técnica eu faço da minha casa, isso foi bom. Às vezes, mas fica o tempo todo em casa, se eu tivesse no jornal, eu ia ficar o tempo todo no jornal. Eu me amarro ficar aqui, cara. Eu faço minhas edições, meus trabalhos aqui. Mas a pandemia foi muito... Espero, Jair, que a gente não passe mais naquela situação, né? Não estão descartados, né? A gente, ouvindo especialistas aí, eles não descartam uma nova pandemia, talvez de outra coisa, e a gente torce para não. Eu vejo muito assim, guerra, muita coisa acontecendo, várias coisas acontecendo no mundo. O mundo tá de ponta cabeça, né, cara? Hoje o país está muito dividido entre esquerda e direita, é uma coisa que contaminou tudo. Né? Eu no começo eu falava muito de política, eu parei. Sabe por que eu parei? Perdi amigos por causa disso, porque as pessoas são ignorantes, a verdade é essa. Você pode gostar do Bolsonaro, eu posso gostar do Lula, eu posso gostar do Bolsonaro, você do Lula, nós dois podemos ser amigos. Exatamente. A gente podemos discutir, não, mas está errado isso. Mas a gente, não. Se você gosta do Bolsonaro, para mim, se você não presta, se eu gosto do Lula, eu não presto para você, e aí vai. Eu participo de grupos, Gerinho, que eu não acredito que colocam naqueles grupos, porque o jumento daqui, o bandido dali, é esse nível, sabe? Eles acham que porque o cara ali é petista, o cara é isso, aquilo e tal. Aí eles falam assim, mas você quer um mundo perfeito? Não é um mundo perfeito. Você saber ouvir opiniões, ter a sua opinião e saber ouvir a do outro, não é um mundo perfeito, é o normal. Eu faço o trabalho de política há muitos anos, né, com gravação e produção. Eu, graças a Deus, até o pessoal fala que eu sou muito pé quente, né? Eu nunca perdi campanha política de produção que eu fiz. Todas as campanhas que eu entrei, assim, graças a Deus, nunca perdi de entrar para fazer, né? Então, assim, hoje eu vejo muito assim, a divisão, né, de política. O povo hoje é um porque você... Cara, estão dividindo o povo. O brasileiro, em vez de se unir, estão se dividindo. E aí, Gerinho? E aí, quem ganha com isso? São eles. Os políticos lá em cima, que cada vez ganham mais, salários mais altos, né? E você, o brasileiro, o trabalhador, está se matando ali por causa daquele político, mas na casa dele ele está passando necessidade, ele está gastando dinheiro, inclusive, para defender o político de estimação que ele tem, e não ganha nada. Exatamente. Paulão, eu sei que você está correndo, né, cara? Você recebeu esse convite aí.
E o tema do nosso podcast é valores inegociáveis, né, cara? Eu sou um cara que, você sabe disso, a gente sempre tá trocando ideia, conversa. Mas, cara, o que hoje para você são valores inegociáveis? Os valores negociáveis é você ter uma boa vida com a sua família, né? Você não olhar para trás e não se arrepender, né, Jairinho? Isso eu acho que é muito importante, né? Porque se você hoje olha para trás e se arrepende, é porque tua vida não valeu a pena, né? Então, assim, negociável é você olhar para trás e não se arrepender de hoje. Né? Lógico, tem erros, no passado tem, todo mundo erra, né? Faz parte dos erros, né? Então eu vejo muito a minha família hoje como valor negociável, a gente amar a família, a gente amar quem ama a gente, é importante, né? Não esquecer quem não te ama, não gosta de você, que siga a vida que tem, mas que seja feliz, mas eu vou ficar com quem me ama, com quem me quer. É assim que eu acho, sabe? Então eu curto muito a minha filha vai casar agora em dezembro. Que benção. Manda um beijão pra ela aí, ó. Um beijo, Isabel, um beijo pra Aura, minha esposa, um beijo pra minha mãe, né? Um beijo pra minha irmã. É isso, Gelinho. Eu acho que valor negociável é família. E a galera do Jornal do Mantiqueira aí, ó. Mandar aquele. Agradecer aqui. Eu agradeço o Jornal do Mantiqueira, Gelinho. Eu sempre falo em participações que eu tenho em programa, porque ser Mantiqueira não era ninguém. O Mantiqueira que me deu espaço. Mantiqueira que me abriu caminhos, né? Mantiqueira que já foi, ainda é muito respeitado, mas já foi talvez o maior meio de comunicação da cidade, né? Numa época aí onde era muito difícil fazer jornalismo, Jair. Não tinha celular, você não tinha celular para ficar pesquisando, você não tinha computador fácil, você não tinha internet. Então, assim, eu aprendi jornalismo ali, Jair. Aí, é esse jornalismo que eu aprendi. Né, que na faculdade hoje talvez não se ensine esse jornalismo que eu aprendi, que é jornalismo de ir lá buscar a fonte, de ir lá na notícia, de garimpar a notícia. Garimpar. Hoje, eu falo pra galera isso, garimpar. Hoje, Gerinho, você pega o WhatsApp, aí você já manda mensagem para, vamos dar um exemplo, lá para a polícia, manda para mim esse boletim aí. Hoje é muito fácil, Gerinho, fazer jornalismo hoje. Eu valorizo muito os jornalistas de hoje, mas os da minha época aprendeu a fazer na raça. Inclusive, Eugênio, quero destacar aqui, já falando de jornalista de hoje, mandar um abraço para o Lucas Bernardes. O Lucas Bernardes é meu enteado, que está fazendo jornalismo. E está fazendo jornalismo porque ele ama o jornalismo. Ele aprendeu a amar o jornalismo vendo eu trabalhar. Né, uma inspiração. Então o Lucas Bernardes, eu me lembro um dia que a minha esposa falou que o Lucas te viu trabalhando, ele era pequeno. O Lucas te viu trabalhando e falou que é isso que ele quer pra ele. Ai, que e naquela época, Jairinho, criança falando, você não leva a sério. Não é que o moleque está fazendo jornalismo, hoje ele trabalha na TV Plan. Ai, que benção. Tá muito bem, então sim, a gente valoriza os novos jornalistas, claro. O Lucas é um exemplo aí que precisar de mim, ele pode contar. Mas assim, jornalismo igual eu aprendi, não se aprende mais não. É igual o Barack Obama. O Barack Obama conta no livro dele que ele estava no quintal e aí falava assim: vó, você vai ser. Eu vou ser o presidente da República, eu vou ser o presidente da República, vó. E a avó dele olhou para ele: sim, você será. Então, assim, a palavra da gente tem muito poder, né, cara, sobre nossas vidas, a vida das pessoas. Paulão, quer mandar um recado pra galera aí? Quer mandar um incentivo, essa molecada que está chegando no jornalismo, essa galera que está fazendo faculdade, estudando aí. Eu sou um grande fã do Cabrini, né, cara? Porque é o cara que vai pro campo, né? Porque ele trabalha ali com vídeo, tá lá no campo ali, bomba, terremoto, o cara tá ali. Eu sou um grande fã dele. Pra mim é Esses jornalistas, assim, são os melhores, né? Me fugiu o nome agora, que absurdo, das antigas aí, que tá na Globo fazendo profissão repórter. Esqueci o nome dele, você lembra? Aquele tem uma barba branca, agora tem a barba branca. Barcelos. O Caco Barcelos. Esses caras aí, você perguntou há pouco minha inspiração, talvez, porque essa turma é das antigas como nós. Esses caras foram para campo ali, né? Fazer notícia ali no campo. Então esses caras, eu tiro o chapéu, o Cabrini. O Cabrini pra mim, cara, ele... Nossa, se eu um dia puder chegar ali, pelo menos como câmera ali dele ali, fazer pra mim já é bem. Mas eu me decepcionei com um, cara. Eu me decepcionei com um cara lá do esporte aí, que teve aqui cobrindo o jogo da Caldense. Eu também vou dar e me fugir o nome dele agora.
E o cara, eu tive a oportunidade de estar com ele aqui, cara, e ele é muito mala, muita estrela, sabe? E jornalista não é artista. Não. O jornalista Fala é isso pra todo artista, mundo. cara. Jornalista é jornalista, só que os caras misturam, né? O cara, porque eu apareço na Globo, porque eu apareço não sei aonde, porque eu sou isso. Aí o cara fica mal. Exatamente. Então eu me decepcionei com um deles aí, que infelizmente me fugiu o nome aqui, senão eu te falava o nome dele, mas é um cara das antigas. Quer mandar um abraço pra essa galera aí, uma palavra de incentivo. São molecada da faculdade, tá estudando aí, ó. Cara, com você, todo seu. Um abraço para todo mundo, Gerinho, e principalmente agradecer você por esse convite, porque eu já participei de muitos programas, né? Já participei de programas, inclusive, Gerinho, que a gente não abordou aqui, na Sport TV, né? Certa vez eu fui convidado do programa do André Rizek, participei e tenho orgulho disso, mas falar tudo como eu falei hoje, é a primeira vez. Pô, pra mim é uma honra estar aqui. Obrigado mais uma vez, obrigado por ter participado. Cara, isso para mim é um milhão de glória, você faz parte do meu testemunho, né? Eu conto isso com um carinho, um respeito, um amor. Paulo Rezende sabe disso, nós conversou, você já respeita disso, falei de você lá no podcast dele. E assim, cara, no meu livro vai estar teu nome lá. Eu sei que um dia a gente não vai estar aqui, vai estar nossos registros, as nossas fotos. E pra mim é só legado que vai, cara. Eu sou pequenininho ainda, tem muita gente gigante, cara. Igual eu falei pra vocês, eu sou o cara atrás das câmeras. Hoje nós estamos aqui batendo um bate-papo. Tá joia? Vamos falar 1 milhão de glórias ali? 1 milhão de glórias, galera. Paulão, obrigado mais uma vez, agradecido. Deus abençoe. E esse foi o podcast 1 milhão de glórias, galera. Deus abençoe. Tchau, tchau.